Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato, com um convidado especial, o ex-prefeito de Campinas, em São Paulo, Jonas Donizete, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Humano. Prazer participar aí com vocês, conversando aí no Sua Excelência o Fato. Perfeito, né? Bom, esta semana que está no meio ainda é uma semana que consolida a tragédia brasileira e dá a ela contornos de mais que isso, contornos de uma catástrofe humanitária, uma catástrofe sanitária, uma catástrofe social. A lista de espera nesta manhã por leitos de UTI na cidade do Rio de Janeiro é de 528 pessoas. Não há uma velocidade de ações do poder público, seja municipal, estadual, federal, para fazer face a essa demanda. Estamos falando na segunda metrópole brasileira. São Paulo está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 97%, e isso era absolutamente impensável até um ano atrás. Há um colapso no fornecimento de oxigênio aos municípios brasileiros. Há um colapso no atendimento, né, para serviços de necrotério, que é basicamente um atendimento municipal, e numa cidade como Brasília, capital da República, hospitais públicos, e teme-se que isso já comece a acontecer em hospitais privados no dia de hoje. Tem corpos que não puderam, corpos de pessoas que morreram por Covid, que estão nas recepções, que foi impossível, né, dar vencimento, dar velocidade à coleta daqueles corpos para os cemitérios. Em meio a isso tudo, o governo federal fez a troca de ministros, promoveu a troca de ministros da Saúde, ontem numa cerimônia clandestina no Palácio do Planalto, a qual ninguém foi chamado, durante a qual não houve discursos e não houve um comprometimento em relação à pauta necessária para que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faça face à demanda do que acontece no país, né? E a demanda necessária, urgente, fundamental, é uma coordenação nacional das ações para que possa haver um enfrentamento objetivo, pragmático a essa tragédia que é a pandemia, e para que a gente possa reduzir as perdas nessa guerra que estamos enfrentando. Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, que é uma metrópole do interior de São Paulo, assumiu essa coordenação a partir da Frente Nacional de Prefeitos, de onde eles têm tentado estruturar esse atendimento. Prefeito Jonas Donizete, o que é fundamental nesse momento é estruturar a distribuição de oxigênio, a coordenação de leitos de UTI, o trânsito de pacientes de uma cidade para outra, que muitas vezes não podem fazer, e há o caso, por exemplo, de gente morrendo em ambulâncias, como aconteceu aqui em Goiás, no interior de Goiás, com um ex-governador goiano que morreu dentro da ambulância, no trânsito entre a sua cidade e uma outra que ainda tinha vaga em UTI. É a ação junto a necrotérios, e olha que estamos falando da frente de combate à tragédia, fora toda a articulação que é fundamental para o dia seguinte, o dia depois da tragédia, o dia que, enfim, poderemos vencer esse processo, que é a reestruturação dos atendimentos de saúde, da educação pública, né? Já há alguém em paralelo ao combate à tragédia, pensando no dia seguinte?
E também as estratégias de vacinação. Nós temos uma velocidade muito surpreendentemente lenta no avanço da vacinação no país. Dentre as grandes capitais, destaca-se Manaus, claro, né, em razão de ter recebido uma carga maior, e já o estado do Amazonas ultrapassou os 10% da população vacinados, né, e Recife, aonde a velocidade de vacinação e a ampliação da faixa etária, a ampliação para baixo da faixa etária, leva que hoje as pessoas com 64 anos ou mais estejam sendo vacinadas, todo o núcleo de atendimento de saúde já foi vacinado, e ontem foi aberta a vacinação para os profissionais de educação em qualquer quadrante. Mas é uma exceção dentre as capitais brasileiras, dentre os municípios, os grandes municípios brasileiros. O que estamos vivendo e como está sendo essa articulação com os prefeitos, e ainda há prefeitos que negam a evidência dessa catástrofe nacional? Bom, Luiz, vamos lá. Eu acho que você fez um belo prefácio aí, abordando todos os pontos, né? Mas a gente tem que começar da raiz do problema. Falta liderança. E eu gosto de ser bem claro nas palavras. O presidente Bolsonaro é uma pessoa inapta para fazer essa liderança, né? Ontem, o pronunciamento dele tão aguardado, uma coisa assim, não, vai reconhecer, vai fazer uma meia-culpa, vamos viver um novo momento. Ele fez um pronunciamento de 3 minutos, sequer falou que mudou o ministro da Saúde, nem anunciou isso para a nação, o objetivo disso, qual a missão desse novo ministro, né? Não reconheceu a maioria desses fatos que você citou aí. E eu aprendi uma coisa nos 8 anos que eu governei, Luiz, que diante da fragilidade, diante das horas mais amargas, você tem que se mostrar um pouco humano também. Porque isso tem 2 características. Primeiro, que você mostra que você está sentindo a dor que os outros estão sentindo, uma empatia. Segundo, que você fala para as pessoas, olha, é uma tarefa de todos nós, não é uma tarefa de um governante. Isso é uma realidade, né? Nós estamos presenciando aí os governantes tidos como os mais eficientes do mundo. Você citou o caso da Angela Merkel, ela tem tomado decisões corretas, mas tem enfrentado muita resistência também de uma camada da sociedade alemã. Só um minuto para eu explicar aqui, porque eu citei a Angela Merkel enquanto a gente estava no backstage, porque nós conversamos aqui rapidamente, e eu estava citando para ele que esta manhã no Brasil, já por volta da hora do almoço de hoje na Alemanha, a Angela Merkel anunciou que haverá um novo lockdown na Alemanha, em todos os municípios. Os hotéis não poderão hospedar pessoas, ninguém poderá dormir em hotel se não houver um motivo expresso de trabalho, e durante a Semana Santa, ninguém poderá receber em sua casa, fazer confraternizações da Semana Santa, que é uma data relevante na Alemanha por questões religiosas, que inclua mais do que 5 pessoas. Prefeito, então continuemos. Essa medida também, Luiz, alguns prefeitos aqui do litoral tomaram. Santos, por exemplo, a Baixada Santista, os hotéis só vão receber hóspedes corporativos, não vão receber hóspedes turistas, praias fechadas. Então, os nossos governantes locais, eles estão tendo a coragem. Ontem eu dei uma entrevista num dos órgãos nacionais de comunicação e perguntaram para mim sobre lockdown. Eu falei para eles, ninguém resiste mais ao lockdown do que prefeito. Eu fui prefeito, eu sei como é que é. Quando chega, olha, vamos fazer lockdown, o prefeito, olha, mas vê aí, vamos tentar daqui, dali. Ninguém quer fechar a cidade, né? Então, com isso a gente põe por terra aí o argumento que o presidente usa, que os prefeitos estão acabando com os empregos, nós estamos fazendo porque estamos sendo obrigados a fazer. Não é uma questão de escolha, é uma questão que a vigilância sanitária chega e fala, ou faz, ou vai acontecer aí a tragédia que já está acontecendo, né? Então, eu estava me reportando ao pronunciamento do
presidente Bolsonaro, eu fiquei assim, estarrecido. Falei, nenhuma palavra assim, olha, meia culpa. Eu, no momento, achei que era uma coisa, uma gravidade, agora eu estou vendo que é mais grave. Ele se vangloriou da vacina que ele foi contra, né? Ele aqui em Campinas, em solo campineiro, quando ele esteve aqui, ele desautorizou o ministro Pazuello de comprar vacina. Então, a verdade tem que ser dita. Existe o problema, né? Ele é grave, não é assim... Se nós não tivéssemos o Bolsonaro, nós teríamos o problema do mesmo jeito, porém, ele só agrava o problema. E agora, hoje, ele chamou uma reunião. Só que ele convidou um governador de cada região e só amigo, né? Então... Eu vi que ele não convidou o governador do Piauí, que é o coordenador do Fórum de Governadores. Não, é uma reunião, assim, entre pessoas que talvez tenham assim, uma identidade de adulação com ele, né? Ele é uma personalidade marcante, vamos dizer assim, que acaba arrastando seguidores, senão nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo, né? Mas para não me ater só a essa questão dessa problemática da liderança, que no meu ponto de vista ela é a maior, veja a mudança dos Estados Unidos com o Biden em alguns meses, né? É sereno, olha, estamos fazendo tal coisa, vamos ampliar a vacinação. Então, em momentos como esse, e aliás a história mostra isso, o líder faz a diferença, né? Agora, vamos para os outros assuntos que você abordou. A questão dos hospitais. Nós chegamos num momento em que a pessoa ter dinheiro não resolve mais. Ontem eu presenciei assim, uma pessoa de grande fortuna aqui na cidade, tentando uma vaga em hospital em São Paulo e não conseguindo, né? E nós avisamos que esse momento chegaria. Nós avisamos o dinheiro, o valor do dinheiro, ele é relativo. Se você tem o dinheiro, mas você não tem como fazer com que ele reverta em algum benefício para você, ele perde todo o valor. É claro que os mais pobres continuam ainda sofrendo muito mais, né? Mas muito mais. Agora, para você ter uma ideia, os hospitais públicos estão emprestando o kit intubação para hospitais privados. Aqui em Campinas, antes da minha saída, eu deixei um grande estoque de medicamentos. As prefeituras estão se ajudando mutuamente, mas é uma ajuda também limitada, porque existe uma parte da população que tem compreensão, mas a outra parte fala, poxa, mas vai dar para o outro e a gente vai ficar sem, né? Você começa, em momentos como esse, a aflorar o que o ser humano tem de melhor e o que o ser humano tem de pior. É complicado, né? Então, essa situação, qual que é a palavra de esperança? Ontem eu conversei longamente com o meu secretário de saúde, que foi secretário 8 anos, que eu falo que o grande mérito de um administrador, Luiz, é você manter uma equipe competente e dar a ela apoio. O presidente Bolsonaro já teve 4 ministros da saúde. Se esse Queiroga, doutor Marcelo Queiroga, que foi nomeado, se ele for muito inteligente, se ele for acima da curva, ele vai demorar uns 6 meses para entender onde ele está. Entendeu? Eu não tô exagerando, não estou exagerando. O Ministério da Saúde é um mundo. Eu fui deputado federal, fui prefeito, fui muito em Brasília, e eu não conheço totalmente o Ministério da Saúde. Nós estamos falando de um Ministério da Saúde de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Nessa semana, quando eu instituí o consórcio, eu conversei com uma prefeita do Pará, ela pediu a palavra e foi falando. Ela falou assim, a minha cidade tem 72 ilhas. Na cidade dela, tem 72 ilhas fluviais. Então, esse é o Brasil, né? E a gente está enfrentando essa pandemia. Quanto à questão do necrotério, eu recomendo aos prefeitos fazer uma coisa que eu fiz aqui, fortalecer ao máximo o sistema funerário. Porque até nas civilizações antigas, Luiz e Eumano, o pós-morte, né? Quando a pessoa
existia um respeito. Guerras eram paradas para sepultar os seus mortos, né? Então, é muito triste a gente ver... Tem gente que fala, mas já morreu, mas não é assim. Outro dia eu assisti uma reportagem longa de um psicanalista falando que até hoje ele sofre danos por não ter vivido o luto em todas as suas etapas, né? As cidades surgem em torno dos locais aonde foram enterrados os antepassados, porque em torno daquele que era o fogo eterno de cada família, é que surgem os núcleos habitacionais, os núcleos residenciais, e que vão formando as tribos. Então, essa, de fato, é uma necessidade psicológica, mítica, né, do ser humano. E a gente está no momento em que isso está sendo caçado das pessoas. Eu gosto muito de... Pois não, Eumano, entra na conversa. Eu queria aproveitar, o senhor falou aí sobre a recomendação que o senhor fez aí para os prefeitos em relação ao sistema funerário. Eu queria saber, assim, que outras sugestões, que outras recomendações o senhor faria para os prefeitos que estão ali na linha de frente, que estão vivendo dia a dia, diante dessa catástrofe, diante da situação instalada. Como o senhor acha que os prefeitos devem agir nesse momento? Mano, eu aprendi que nós temos, assim, cidades e cidades. Para você ter uma ideia, dentro da Frente Nacional, quando eu assumi, eu criei um grupo que se chama G100. São as 100 cidades mais populosas e mais pobres do Brasil. São cidades que têm pouca capacidade de resposta. A maioria delas fica no Pernambuco, em segundo lugar vem o Pará, mas aí São Paulo também tem, né? Quando eu falo... Taboão está entre essas cidades, Itapecerica, são cidades que, além delas ser muito pobres, tem muita gente, muita dependência do poder público, e essas cidades, por que eu criei esse grupo? Para ajudá-las a ter uma capacidade arrecadatória própria, porque basicamente elas vivem das transferências de recursos federais e estaduais, mais até federais, né? E a orientação que eu estou dando de uma forma geral para os prefeitos é que tenham transparência de conversa, de diálogo com a população, né? À medida do possível, compreendam todos. Compreenda aquele que apoia o fechamento, mas compreenda também aquele que acha que está sendo prejudicado, porque acha não, está mesmo, né? Porque não pode trabalhar, não pode ter seu rendimento. Eu fiz uma obra, um exemplo, eu fiz uma obra aqui na principal avenida Francisco Licério. Calhou dessa obra vir no momento de crise, e foi a crise de 2016, que automaticamente diminuiu o movimento do comércio. Agora, todo mundo colocava a culpa na obra. Aí eu tentava explicar, olha, a obra tem parte da culpa, mas quem não está em obra também, caiu também o movimento. Então, eu digo assim, as ações de fechamento, elas podem impactam, mas o problema é o vírus. O problema é o vírus. Enquanto a gente não tiver uma situação de normalidade, as pessoas não vão se sentir seguras para retomar as suas atividades normais, a sua rotina de vida, né? E também eu tenho procurado dar sugestão para o governo federal, que, aliás, acatou recentemente uma que eu dei sobre oxigênio. Eu estava numa reunião da OPAS, e a Socorro, que é da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, o braço da OMS no Brasil, ela começou a falar sobre oxigênio, e eu ouvindo, aí ela falou, olha, todo oxigênio líquido no Brasil, 1/3 vai para a medicina e 2/3 para a indústria metalúrgica. Eu falei, opa, mas peraí. Então, a gente tem... É só fazer uma adequação aí de destino. E aí a gente mandou um ofício para a Anvisa. A Anvisa autorizou o uso dos cilindros industriais para medicinal, fazendo uma higienização. E eu acredito que nos próximos 3, 5 dias a gente possa equilibrar o fornecimento de oxigênio. Vejam vocês, uma coisa relativamente simples.
que eu acredito também que a indústria metalúrgica não terá aí grandes impactos com isso. E mesmo que tenha, o momento é de sacrifício de todos, né? E eu tenho orientado uma coisa, o SUS, ele tem um programa, antigamente chamava Em Casa é Melhor, né? Aí as prefeituras aqui em Campinas chama SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. O que é isso? Já está autorizado a fornecimento de máquina, de oxigênio, né? Ou seja, a pessoa fica internada, mas ela fica internada na casa dela, com apoio profissionais de saúde. Eu acredito que, nesse momento, a primeira tarefa desse ministro é pegar esse programa e falar assim, olha, vamos multiplicar ele por 10, entendeu? Quanto mais gente a gente puder tratar em casa, sem ter aquele volume de pessoas no hospital, lembrando que uma pessoa hospitalizada, ela mobiliza uma família toda que vai para a porta do hospital também. Isso aí é natural das pessoas, né? Então, eu acho que, nesse momento, é um programa que já existe, ele poderia ter um aporte de recursos maior, mais equipamentos, né? Para poder atender um número maior de pessoas e, com isso, desafogar os hospitais. E o pedido que nós fizemos, por último, para continuar o diálogo, o Luiz, é para fazer a aplicação da primeira dose da vacina em larga escala, porque, comprovadamente, a vacina precisa de 2 doses, mas, comprovadamente, a primeira dose já traz uma imunização, principalmente com relação à gravidade da doença. E qual que é a nossa grande luta nesse momento? É poder dar assistência a quem fica doente, e principalmente a forma grave do Covid-19. E, de uma certa forma, eu sou uma pessoa, assim, tem certas coisas que me impressionam muito, né? A questão da respiração, quando eu vejo assim, uma pessoa com falta de ar, isso me impacta muito pessoalmente. Então, eu acho que a Covid, ela é uma doença muito cruel, de uma morte muito dolorosa, né? Que a pessoa vai agonizando antes de morrer. Isso é muito, muito triste. Isso. Isso que você citou aqui é o princípio básico, basilar da estruturação de uma sala de crise, ou situation room, né? Se fosse uma crise americana ou no Reino Unido, né? É óbvio que numa condição, numa situação normal, o governo federal teria instalado uma sala de crise no Ministério da Saúde e teria feito esse mapeamento. Oxigênio. Se 1/3 apenas vai da produção nacional, vai para a rede hospitalar, 2/3 para metalúrgicas, temos que fazer uma reorientação disso aqui. Medicamentos necessários à intubação, que começam a faltar agora, né? Precisamos ampliar a produção, mas centralizar essa distribuição de acordo com o uso, com a necessidade de uso, para que não coubesse a vocês na ponta, os prefeitos na ponta, terem que estruturar isso. Faltou uma coordenação nacional, uma coordenação central. Uma coordenação central também para os comandos de fechamento, para os comandos de lockdown. Então, isso que foi elencado aqui não aconteceu, né? Há esperança de vocês, prefeitos, agora, que isso passe a acontecer, né, com o Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, ou ele assume com a mesma forma arrogante com que se portou o Pazuello, que lotou o Ministério com 25 oficiais de forças de armas distintas e que não conheciam aquela estrutura profissional que o Ministério da Saúde sempre teve. Segunda-feira trouxemos aqui no programa o senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, e muito próximo politicamente, inclusive, do Jarbas Barbosa, que é o representante brasileiro na Organização Pan-Americana de Saúde, agora saiu da Anvisa
por questões políticas na época do Temer, né, mas foi para a OPAS. E antes estava não só na Anvisa, mas na estrutura do Ministério da Saúde. Trabalhou com Gonzalo Vecina, que trabalhou com Humberto Costa, ou seja, existia tradicionalmente no Ministério da Saúde brasileiro, né, uma capacidade de trabalho conjunto independente de ideologia. Isso acabou nesses 2 anos de Bolsonaro? Luiz, eu não sei se você ou o Mano sabe, mas basicamente quase todo o segundo escalão e terceiro escalão do Ministério da Saúde eram de Campinas, da Unicamp. Muitos deles funcionário da prefeitura, ou daí o rolo. Eu sei porque eu que liberei esses profissionais como prefeito para trabalhar na estrutura de saúde do Brasil. A Márcia, que foi secretária executiva do Padilha, ela é de Campinas também. Então, e são pessoas afeitas à área da saúde pública. Ideologias à parte, mas são pessoas que eu sempre julguei importantes no sistema. Por isso, quando prefeito, mantive elas a serviço do Brasil, né? E você está falando algo que é muito correto. E eu não acredito que o Queiroga, espero, mas não tenho esperança que mude muita coisa. Por quê? Eu fui atrás de como foi a questão da doutora Ludmila. Eu não conheço essa senhora, a doutora, a médica, mas tive excelentes informações dela, né? E aí, naquelas 24 horas de exposição que eu vi, as entrevistas, eu falei, poxa, essa mulher que o Brasil precisava. Uma mulher que fala com clareza, uma mulher que viveu a Covid, né, que salvou a vida de muita gente. Então, ela não ia falar, porque a autoridade, a fala da autoridade, não é você falar alto ou falar bravo, é você falar com história, né? É você ter respaldo para falar o que está falando. Olha, essa pessoa aí, ela sabe o que está falando. Então, o que me disseram? Estava certo que ela seria a ministra, estava certo. Ninguém vai conversar com o presidente na dúvida se é ou não é, né? Eu volto a chamar a minha experiência. Quando eu sentava com uma pessoa para convidar para alguma coisa, a pessoa, eu já sabia que ela ia aceitar. Era um praxe, era um praxe ali da situação. Só que na conversa, ela falou para o presidente. Falou, olha, eu vou fazer isso. O presidente falou, não, então não vai dar certo, tal, e não foi. Aí ele chamou alguém que se submeteu, tanto é que numa entrevista que ele deu, ele falou, não vai mudar em nada, a política continua sendo a política do governo Bolsonaro, né? Isso aí, Luiz e eu, Mano, eu entendo da seguinte forma, você está falando comigo de Brasília, de quem é a fama de ter construído Brasília? O Juscelino Kubitschek, né? Quem foi que construiu? Foi o Israel Pinheiro, né? Ele que foi o engenheiro. Isso. Ele era deputado, acho também. Era deputado, mas foi o líder o líder da obra, né? Isso. Eu estou usando um exemplo para dizer assim, toda grande empreitada, o líder tem que designar, delegar, cobrar, né? Mas ele tem que ter alguém ali para estar com a mão na massa 24 horas. E tem que ter um desprendimento de saber que lá na frente, quem vai ser lembrado vai ser ele, porque ele que foi quem levou, quem coordenou, né? Mas, num primeiro momento, quem tem que aparecer é quem está liderando o movimento. E, infelizmente, o Bolsonaro não tem essa personalidade. Se ele vê uma pessoa que está se destacando pouco mais que seja, foi o que aconteceu com o Mandetta, né? O Mandetta, ele pagou um preço pela vaidade do presidente. Se bem que ele também é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco vaidosa, mas é um cara que se mantém ele ia conseguir, com dificuldades e tal. Por que eu falo isso? Porque depois dele veio aquele Taish, uma passagem meteórica, né? 28 dias. Depois o Pazuello, e o Pazuello, sinceridade, eu tenho dificuldade de criticar ele, sabe por quê? Porque ele mesmo falou, ele manda, eu obedeço.
A única coisa que a gente pode criticar é dele ter obedecido. Porque quem foi o ministro da Saúde nesse tempo todo foi o Bolsonaro. E eu tenho certeza que, em muitas circunstâncias, o próprio Pazuello ficou constrangido de corroborar, de apoiar determinadas circunstâncias. Se você tem uma coisa que está passando batido por todo mundo, viu, mano? Eu acho que vocês podiam levantar isso aí. O Bolsonaro, como candidato, ele falou muito pouca coisa de proposta, porque teve a facada, teve uma série de coisas, mas ele falava uma coisa assim: educação e saúde no meu governo vão ser dois catedráticos, vão ser, assim, figuras acima de toda e qualquer suspeita e que a população vai se sentir... Ele falava isso, criticava os outros governos e falava isso. Pois bem, ele não conseguiu, foram 4 na educação, 4 na saúde, e o Brasil está nessa circunstância que está. E posso te falar uma coisa? Agora, porque começo de governo é uma coisa, até o Moro pagou um preço, mas até o Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro, né? Começo de governo, o cara está... Hoje, para você pegar um cara bom para pôr no Ministério da Saúde, o cara foi o que aconteceu com a doutora Ludmilla, né? O nome dela. Isso. Ela falou: o quê? Eu, com a minha vida, com a minha história, estou fora, né? Então, as coisas começam... Me lembra muito o finalzinho do governo Collor, que no desespero ele começou a querer convidar sumidades para ser ministro e ninguém aceitava, né? Então, a situação é dramática. Vai ter a reunião de hoje com os governadores que foram selecionados, né? Eu tenho muita esperança no presidente do Senado e da Câmara. Eu tenho esperança. Eu acho que o Rodrigo Pacheco é um belo quadro. Eu tive na casa do Rodrigo Pacheco, conversei na residência oficial, conversei demoradamente. Ele está lúcido, está sabendo. Falou: Jonas, não dá para a gente conversar outra coisa agora que não seja Covid. E o que a gente pode fazer para a população. Ontem eu ouvi uma declaração do presidente Arthur Lira no mesmo sentido. Então, pelo menos, a gente tem aí eles vão estar na reunião hoje, né? Aliás, já deram uma declaração que, dependendo como for a reunião, eles vão voltar para o Congresso, vão se reunir com os líderes e vão propor uma pauta exclusiva Covid. Não vota nada que não seja voltado para ver o que o Brasil vai fazer com essa situação alarmante. E aí, o Eumano e Luiz, eu acho que a gente precisa trocar o ministro das Relações Exteriores. Não dá mais para conviver com esse senhor. O Brasil agora, a gente está falando de credibilidade, a gente vai precisar do mundo. O mundo vai precisar ajudar o Brasil. Por questão humanitária e por questão de interesse próprio. Porque senão, daqui a pouco, o que está acontecendo no Brasil, se não tiver um olhar, um amparo do mundo, nós vamos espalhar isso para o mundo todo. Já apareceu uma variante lá em Nova York, entendeu? Então, não é que os Estados Unidos têm que dar a vacina para a gente porque eles são bonzinhos. Eles têm que fazer isso para compreender que eles estão cuidando da saúde do planeta. Então, é importante, nesse momento, uma figura... Eu te diria, guardado aqui as proporções, que eu acho mais importante trocar o ministro das Relações Exteriores do que até o próprio ministro da Saúde. Prefeito, claro que há uma falta de coordenação por parte do governo federal, há também, desde o início da pandemia, um discurso negacionista em relação aos riscos, em relação à vacina, em relação a tudo, mas, na ponta, os prefeitos, boa parte dos prefeitos, repete esse discurso. Muitos prefeitos distribuem o kit Covid como sendo uma solução para o combate à Covid, sendo que não há comprovação científica, pelo contrário, não é um remédio, pelo contrário, pode até fazer mal, os últimos fatos têm demonstrado. Então, não há também uma grande conivência, e não falta aos prefeitos, até para não ter que dizer não a um comerciante, não falta aos prefeitos também um pouco de coragem para enfrentar essa situação? Você tem toda a razão, Eumano, mas eu dizia o seguinte:
O Bolsonaro, ele é um líder. Desculpa, só uma coisa. O senhor é a favor da distribuição do kit Covid pelos prefeitos? Eu vou responder. Deixa eu só falar sobre os prefeitos Beleza. Que usam isso. Tá. 30% da população hoje apoia o Bolsonaro de olho fechado. 30% dos prefeitos apoiam o Bolsonaro de olho fechado. Entendeu? É uma proporção, assim, é a sociedade, né? E a pessoa se vangloria com dados que não são verdadeiros, né? E servem de exemplo para o bolsonarismo, falar, tal cidade fez tal coisa, tal cidade, está vendo, tal. Quanto à questão do tratamento precoce, eu já vi gente séria defendendo o tratamento precoce, né? Eu acho que isso, mano, eu tenho falado constantemente, é um departamento médico, né? O médico responde pelas suas ações. E a pessoa que conversou comigo sobre tratamento precoce, ela falava o seguinte, Jonas, nenhuma doença na medicina, o médico fala, olha, espera mais um pouco e depois a gente vê o que acontece. Tanto é verdade que o próprio SUS reconheceu o erro de falar para as pessoas voltarem para casa, esperar ficar com falta de ar para depois procurar atendimento. Foi um erro lá atrás, né? Agora, qual tratamento precoce, qual remédio, eu não tenho a mínima... E olha que eu gosto de um remedinho, hein? Eu tomo remédio para dor de cabeça, tem gente que é contra remédio, eu gosto de um remedinho, mas não dá para você falar, olha, esse é bom, esse... O que quem defende... Mas não seria o caso, desculpa, não seria o caso de seguir a orientação da OMS, entidade máxima no mundo que trata disso assunto? Em vez de seguir, sabe, desculpa, mas uma pessoa séria ou uma pessoa da confiança, mas não há uma orientação maior em relação a isso, então, da OMS, por exemplo? Então, mano, assim, é o que eu te falei, são médicos que eu respeito. A maioria, por exemplo, o médico que eu mais ouço, que é o Dr. Carmen, ele é totalmente contra esse tratamento. Mas veja só, a gente está falando de duas coisas diferentes. Até nisso tem muita confusão. A gente está falando da pessoa que não tem sintoma nenhum e fica tomando remédio, né? E a gente foi um erro de comunicação estimulado pelo governo. Exatamente. E aí tem aquela pessoa que começa a sentir alguma coisa, e aí quem defende o tratamento precoce é aí. Ah, você começou? Então, toma esse remedinho aqui. Geralmente a azitromicina é uma unanimidade aí, que é um antibiótico muito usado em infecções generalizadas em hospitais, que a pessoa lá está com um quadro infeccioso e tal. Mas eu não vou me aprofundar em nome de remédio, porque não é a minha praia. Mas o que eu estou dizendo existem pessoas sérias dos dois lados, né? Quanto à recomendação da OMS, ela tem um peso muito grande, mas também tem aquela pessoa que ela estudou, né? Ela sabe, ela tem a questão do paciente, às vezes a pessoa conhece o histórico do paciente, né? Sabe, e vamos falar a verdade. Essa pessoa que defendeu o uso de medicamentos, ela fala para mim, Jonas, nós já tivemos casos de outras doenças, um medicamento, para ele ser considerado confiável, ele vai tempo, né? No entanto, qual que é o cálculo que tem que ser feito? O custo-benefício, né? A pessoa está morrendo. O Trump, quando está, não é talvez um exemplo dos melhores, mas usaram um medicamento, aquele que está sendo registrado agora, Redensevir, que é o do Ebola. Então, usaram nele lá, né? Para aplicar num presidente, o médico tem que estar seguro do que está fazendo, né? Então, esse medicamento ainda não foi aceito pela Anvisa aqui no Brasil, né? Então, essa questão, eu acho assim, não está sentindo nada? Não toma nada, você não está sentindo nada. Agora, a pessoa começou a ter alguns sintomas, orientação médica. Aí, o que o médico falar para ela, se ela confiar naquele médico, eu acho que ela deve seguir, né? Se eu tenho um médico que eu confio, ele fala para mim, toma tal coisa, eu vou tomar, né? É claro que eu vou perguntar para ele, doutor, estão falando desse remédio aí, que não sei que tal. É o relacionamento humano, é uma coisa assim,
consolidar. Deixa eu consolidar algumas perguntas aqui que surgiram de quem nos assiste. Primeiro, há um levantamento nacional, uma coordenação nacional sobre os recursos humanos na área de saúde que podem ser usados nessa emergência, nessa catástrofe, durante esse período de emergência? Pergunto por quê. Ontem, o governo do Distrito Federal convocou os dentistas do Distrito Federal para que compareçam às unidades de terapia intensiva e eles irão, em alguns casos, se tornar intensivistas no acompanhamento de pacientes em UTI. E convocou também todos os anestesistas do Distrito Federal para que se coloquem à disposição, né, de todas as unidades de saúde, porque terão que atuar também como intensivistas. Então, há uma coordenação ou não? Segundo, uma pessoa, alguém aqui nos pergunta, nos afirma que os SAD, né, ao qual você se referiu, eles estão desorganizados, desestruturados e desaparelhados, né? E o terceiro é que, mesmo em meio a essa tragédia e a esse compromisso, né, que os presidentes da Câmara e do Senado estão querendo fazer, há uma tentativa de você fazer uma redução salarial e uma redução do orçamento público para pagamento de servidores públicos, inclusive na área de saúde. Isso é verdade? Bom, vamos lá então. Quanto à convocação de profissionais de saúde, eu acho não existe a coordenação nacional, respondendo de pronto, não existe. Quanto à convocação de profissionais de saúde, aqui em Campinas também foi feito e o resultado foi fantástico, fabuloso, com declarações assim muito, muito fortes de pessoas que já estavam aposentadas há 5, 10 anos e falaram, olha, tudo que eu tive na minha vida foi através do trabalho na área da saúde, tenho a minha aposentadoria, vou trabalhar, vou ajudar. Então, eu acho que é válido a convocação das pessoas que têm a experiência. Quem falou do SAD aí falou com conhecimento de causa. Realmente, é um serviço que está muito sucateado, precisa ser resgatado, né? E quanto à questão do aumento do funcionalismo público, quando eu era prefeito, eu tive um problema com outras categorias e eu quero aqui... Por quê? Porque eu criei um bônus para os profissionais de saúde. Na verdade, eu aumentei a gratificação, né? E aí teve várias outras categorias. Mas eu também faço tal coisa, mas eu também faço tal coisa, né? Eu acho, claro, que não é hora de reduzir salário de quem trabalha na saúde. Acho que precisa haver uma compreensão do setor público que o país... É por isso que a gente vê algumas coisas, nada acontece ao acaso, Mano e Luiz. O que os bolsonaristas falam quando vai falar de lockdown? Fala para o funcionário público ficar um mês em casa sem salário para ver se ele é a favor do lockdown. Você já deve ter ouvido isso, você também, Mano. Então, eu acho que nesse momento, fazer pleitos que são legítimos, de ordens de categorias, não é apropriado, né? Eu acho que a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. Sou totalmente contra qualquer redução de verba de recursos na saúde. E aí entra o outro discurso dos bolsonaristas. Onde os prefeitos puseram dinheiro? Onde os governadores puseram dinheiro? Como se a pandemia tivesse começado ontem. Faz 1 ano que a gente está pondo dinheiro nisso. Aí fala, o governo federal mandou o dinheiro do governo. Não, esse dinheiro não é do governo federal. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É de imposto, que fica muita coisa em Brasília. Aliás, eu vou usar o antídoto aqui novamente. Mais Brasil e menos Brasília, né? Mesmo que não houvesse a pandemia, tem que fazer isso, tem que tirar o recurso de Brasília e jogar nos municípios. Os países que deram certo, Mano, independente, porque às vezes as pessoas querem buscar modelo capitalista, modelo socialista. É claro, eu tenho a minha base social, sou do PSD, né? Administrei por 8 anos, deixei as minhas marcas sociais, mas é assim, o dinheiro tem que estar onde a pessoa vai ser atendida.
aonde ela realmente precisa. Principalmente no Brasil, que as responsabilidades foram todas transferidas para os municípios. Tudo. Não é essa ou aquela. Todas as responsabilidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Guarda municipal. Por que tem guarda municipal? Porque na década de 80, a maioria das criações foram nessa década de 80, começo da década de 90, o Brasil viveu uma crise de segurança muito forte, época dos sequestros, Campinas teve um prefeito assassinado no começo dos anos 2000. Aí, em resposta, os prefeitos procuraram o governador, vamos criar a guarda municipal. E aí, a guarda cumpre um papel muito importante nas cidades, mas se você for ver, era uma despesa que era para estar em outro compartimento de orçamento, né? Não estou falando aqui, acho pelo contrário, meu governo fez 3 concursos para guarda, acho que é, como falei, importante, mas eu estou dizendo, agora a vacina. O governo não compra vacina. O que nós tivemos que fazer? Criar um consórcio para comprar vacina, né? Por quê? Porque quando o problema chega na mão de quem tem que resolver, você olha, vai passando de fila, a hora que você olha para trás, você não tem para quem você passar. Então, você tem que fazer alguma coisa ali. E aí é que vem essas soluções que eu acho que tem validade, mas o Brasil precisa resolver isso, né? O Brasil precisa se reinventar enquanto país, enquanto nação, distribuição dos impostos. A gente arrecada muito imposto, mas ele é muito mal distribuído. As pessoas não têm a percepção de que ela é atendida pelo Estado. Você quer ver algo que está acontecendo agora, que é uma coisa interessante? Muita gente da classe média elogiando o sistema de vacinação que as prefeituras montaram. Sabe por quê? Porque essas pessoas sempre criticaram, sempre meteram pau, sem usar um serviço de saúde pública. Então, elas estão indo se vacinar, elas vão com aquela ideia, vou ficar o dia inteiro, vou ficar... Aí chega lá, tudo organizadinho, a pessoa fala, poxa, ela fica surpresa, né? Então, só falta vacina, né? Só falta vacina. Só falta Olha vacina. Só, a gente tem diversas encarnações profissionais, eu costumo dizer. Na minha encarnação publicitário, né, quando fui vice-presidente de uma grande agência que atendia a área pública, nós fizemos uma pesquisa imensa, né, contratada junto ao IBOP, no sistema SUS, né? E, surpreendentemente, qual foi a conclusão da pesquisa? Uma pesquisa profunda, que quem precisava do SUS, quem era atendido no SUS, gostava do SUS, né? Quem se submetia a cirurgias de média e alta complexidade no SUS, amava o SUS. O problema do SUS era o atendimento inicial, a recepção no hospital, né? Mas na hora que você entrava na rede, você passava a gostar. E o segundo problema é que a fama do SUS foi construída, né, na mídia, né, a partir de depoimentos de pessoas que não usavam o SUS. Eram os usuários dos planos de saúde, isso que você falou, classe média, né, e a turma do plano de saúde que tinha ojeriza aquele sistema porque ele era público, porque ele era igualitário. Veja o que é a fila de transplante que funciona de maneira espetacular no Brasil, né, que é um exemplo para o mundo, né, e que é essencialmente pública, né? Você acha que, a partir desse momento, quando o país viu o sistema de saúde, usou o sistema de saúde, a classe média precisou utilizar o sistema público de saúde e está vendo o que os médicos do sistema público fazem, como fazem? Um exemplo mais, o SAMU, que foi tão combatido lá atrás quando foi implantado, tão fundamental nesse momento.
ambulâncias do SAMU que estão se convertendo em unidades de internação transitórias, enquanto não há leito em determinadas UTIs, né? Você tem fé de que vai mudar essa imagem e que aí o brasileiro passe a lutar por um orçamento na ponta melhor, uma distribuição orçamentária melhor, uma compreensão mais profunda e mais justa, né, do trabalho que se faz na ponta, na área pública, e aí sim, nas prefeituras, porque é quem está... o Gustavo Krause, que foi ministro da Fazenda, foi ministro do Meio Ambiente, foi governador, né, de Pernambuco, num dado momento, durante um tempo, né, transitório, e que foi prefeito de Recife também. Ele dizia que o melhor cargo público que ele tinha tido era o de prefeito, porque era só o prefeito que as pessoas puxavam pelo pescoço e falavam alguma coisa no pé do ouvido, né? E depois ele ia prestar conta daquilo lá na ponta. Você tem fé, tem esperança que haja uma compreensão mais profunda e mais justa do brasileiro em relação a esses serviços públicos? E aí eu incluo a educação. Eu tenho fé, sim, Luiz. Agora, veja só, a gente precisa ter uma contextualização. Essa pesquisa que você falou aí, ela é real. Quem usa o SUS, e principalmente hemodiálise do SUS é uma maravilha. Não tem, olha que é um procedimento complexo, hein? E você não vê gente criticando, tem condução para levar para fazer, faz hemodiálise. Por quê? Porque o SUS paga bem. A tabela de hemodiálise do SUS é boa, né? Então, a questão da remuneração do serviço, ela é importante. A remuneração por transplante também é muito boa. E essa questão dos hospitais, Luiz, eu sempre falei o seguinte: você perguntar para uma pessoa que está com cólica de rim na porta do hospital o que ela acha da saúde, é sacanagem, né? Porque ela está com dor, ela vai... Agora, se ela for atendida, se ela tirar a pedra, passou a dor, ela recupera, ela vai ter uma consciência melhor para analisar. Fala, olha, tal coisa foi boa, tal coisa foi ruim. Tanto é que nos nossos hospitais municipais aqui, nós temos 80% de ótimo e bom do pós-alta, né? Mas o que geralmente as reportagens pegam? Aquela demanda da entrada do pronto-socorro. Eu acho que a gente tem que estar aberto para todo tipo de discussão, né? Campinas recebe muitos embaixadores. Nós temos aqui tipo uma escola de embaixadores. Os diplomatas vêm para cá, fazem uma ambientação para ficar no Brasil antes de ir para Brasília, principalmente da Europa. E eu recebi, certa feita, um embaixador francês, muito politizado, e eu perguntei sobre a saúde da França. E ele, para mim, falou, maravilhosa, saúde pública e tal. E você, e o Eumano já deve ter ouvido esse conceito também. Aí eu perguntei como é que funciona. Ele falou, cartão saúde. Eu falei, o senhor tem? Ele falou, tenho e tal. Eu falei, como é que é? Todo mundo vai no médico. A consulta do médico é 100 euros. Você passa o cartão. Se você tem uma renda alta, você recebe 10 euros de volta e paga 90. Se você tem uma renda baixa, você recebe 90 euros de volta e paga 10. Essa discussão, eu sei que é um tabu no Brasil, porque é sistema universal de saúde, gratuito para todo mundo. A filosofia é maravilhosa e a gente deve lutar por ela. Mas para que ela dê certo, precisa ter recurso. E você entendeu aí a lógica da coisa? A classe média também usa. Ela não vai procurar outro plano de saúde. Se você tem um plano bom que te dá um resguardo, para que você vai procurar outro plano de saúde? Assim acontece também em outros países do mundo, países avançados, né, que têm universidades públicas, mas elas não são totalmente gratuitas. Veja bem, eu estou defendendo o debate. Não estou dizendo que vamos fazer isso, mas o SUS, ele precisa... Não vamos cobrar de ninguém? Não vamos cobrar de ninguém. Ok. Da onde vai vir mais dinheiro? Porque precisa de mais dinheiro. Essa é a verdade. As tabelas do SUS não são reajustadas há 20 anos. Pensa para você ver.
se a gente fosse ter o salário de 20 anos atrás, né? Como é que estaria a vida de cada um hoje? O Eumano também. Esse debate... O salário da iniciativa privada caiu, né, prefeito? Mas não, não, público não, mas a iniciativa privada sim, né? Então, mas o que eu estou dizendo está caindo, né? O que eu estou dizendo é assim. Não, entendi, hoje... só fazendo uma ressalva. Tá. Vamos pegar as cidades com mais de 500 mil habitantes. Cidades com mais... constitucionalmente, tem que investir 15% na saúde. Não tem uma que está investindo menos que 30%. O dobro. Por quê? O leito Covid. O governo federal financia 1.600. Está 3.000 um leito Covid. Quem que está pondo esse restante? Prefeitura, né? Então, é algo assim, o financiamento das coisas, ele precisa ser discutido. Eu acho que falta isso no Brasil. Nós temos ideias fantásticas, ideias maravilhosas, mas não existe o sustentáculo para que ela se torne uma realidade. E como é que nós temos o Brasil dividido hoje? A população pobre sendo atendida, mal atendida pelos serviços públicos, né? A classe média com pouca ou quase nenhuma atendimento do serviço público, né? E assim vai o Brasil, né? E uma casta de pessoas assim muito ricas, né? Que se tem ali todo um benefício ali do... Só para concluir... Você lembra quando caiu aquele viaduto em São Paulo? Caiu um em Brasília também? Isso. Sabe o que é isso? O pessoal fala, negligência, tal. Ok. As prefeituras não têm dinheiro para fazer manutenção na cidade, porque elas estão gastando 68% do orçamento com áreas sociais. Educação, saúde e assistência social. E por que estão fazendo isso? Porque as outras esferas de poder não têm a correspondência do financiamento. Não, perfeito. Esse debate é espetacular e eu acho que dará, quando a gente vencer essa guerra de agora, um outro programa, até porque eu acho que, à medida que, aí volto a falar nela, porque ela é espinha dorsal em qualquer sociedade ocidental, pelo menos organizada. A classe média está redescobrindo na pandemia, na tragédia, a necessidade de um sistema público. E aí, a gratuidade tem um preço. Toda gratuidade tem um preço, né? Então, está redescobrindo o sistema público de saúde, de educação. É fundamental a gente voltar a debater a rede de proteção social que o Brasil vinha construindo e que foi bruscamente interrompida a partir do período do Temer. Mas agora ela foi absolutamente desmontada. Mas ela começou a ser destruída lá atrás, antes mesmo da posse do Bolsonaro, né? E aí veio um problema que me parece que vai se tornar cada vez mais agudo, que é a miséria. A miséria está de volta à paisagem urbana do país. É isso? E é um retrato dramático, né? Eu acho que o desmonte das práticas públicas de distribuição de renda, né? Eu administrei uma cidade, Luiz, que eu falo que são 3 cidades dentro de uma. A gente tem muito pobre aqui em Campinas, tem muita classe média e tem muito rico, muito rico mesmo, né? E aí eu ia a alguns encontros, a pessoa falava assim, pô, Jonas, eu pago imposto e tal, aqui onde eu moro. Eu falo, olha, você não está pagando imposto, você está pagando imposto para eu equilibrar a cidade. O imposto é isso. O imposto é equilíbrio social. É a pessoa que tem mais condições, ela desembolsar um valor maior para você equilibrar outras regiões. Mas aí o que eu ganho com isso? Hoje a taxa de violência em Campinas é menor do que Chicago, é menor do que Washington, é menor do que Miami. Diminuiu em 60% a compra de carros blindados. Você ganha a paz social.
É isso que o imposto tem que fazer, né? Ele tem que trazer o equilíbrio para as pessoas viverem com dignidade e as pessoas que, porventura, tenham um poder aquisitivo maior, poder usufruir daquilo sem ter a preocupação de sequestro, de morte, né? Essa é uma sociedade mais equilibrada que todos nós buscamos, né? Então, eu acho que é muito importante assim, o combate à miséria, né? O combate à fome. Campinas lançou ontem um programa Campinas Sem Fome. E lembrando, viu, o Luiz e o Mano, o governo federal não tem repassado verbas da assistência social para os municípios. Não tem repassado, tem sido uma luta, uma luta. Eu acho que nós estamos agora com 6 meses de atraso. Então, você veja, você tem que manter a verba da creche, porque mesmo fechado, mas está tendo alimentação, está tendo uma série de coisas, de programas sociais, e o governo federal não tem repassado esses recursos. Prefeito, uma pergunta só, já estamos chegando aqui para o final. Nesse cenário de dificuldade que o país vive, olhando para frente, temos um 2021 extremamente complicado. Eu queria que o senhor fizesse um seu cenário mais otimista para esse ano de 2021. Qual é um cenário para a gente tentar terminar o programa aqui, olhando com um pouco de luz aí pela frente? Olha, eu vou falar nos dois lados, do lado econômico, do lado de reaquecimento da economia e do lado político, né? E rapidamente mesmo. Do lado econômico, eu acho que uns 2% de crescimento esse ano, se bem que a nossa base do ano passado é muito baixa, isso aí é pouco, né? Mas um reaquecimento da economia a partir do segundo semestre. Acho que nós vamos ter uma intensificação de vacinação por uma série de questões, mas vamos ter. Isso vai trazer um alívio na pandemia e o reaquecimento da economia virá, né? Então, eu acho que no cenário de emprego, deve haver uma melhora gradativa no segundo semestre, e eu acho que um pouco melhor no ano de 2022. E na parte política, um equilíbrio maior de forças, né? Nós teremos aí uma disputa presidencial com duas forças que hoje são bem expressivas, que é a restituição dos direitos políticos do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, que está no poder e tem a sua força também, os seus seguidores, e acho que tem um campo aberto aí por uma coligação, por uma junção de forças para oferecer uma opção aí fora desses dois campos pouco polarizados para a população, que vai crescer aos poucos, né? E que eu não consigo identificá-la nominalmente ainda, se vocês me pedirem. Tenho aqui algumas vertentes aí, mas não dá para cravar. Legal. Perfeito. Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ex-prefeito de Campinas, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Foi uma excelente conversa, esclarecedora em vários pontos, e está sempre às ordens aqui esse canal. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Eumano. Foi realmente um papo muito bom aí. Alguma coisa, Luiz? Muito obrigado. E quando vencermos esse período, vamos voltar a conversar sobre essas questões de financiamento público, de políticas públicas, de rede de proteção social, porque isso é fundamental na ponta da sociedade, sem dúvida. Um grande abraço. Obrigado. Viu? Abraço. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Foi ótimo.